Na primeira leitura de hoje, nós temos uma espécie de segundo Pentecostes, uma vinda poderosa do Espírito Santo sobre a igreja, sobre os discípulos. Durante esta oitava da Páscoa, nós acompanhamos Pedro e João diante do Sinédrio, sendo ameaçados, sendo interrogados. E hoje, então, eles são postos em liberdade e voltam para junto dos irmãos. E São Lucas, então, relata a oração que eles fizeram. É curioso que a oração se inspira num trecho do Salmo 2, que foi o salmo que nós recitamos após a primeira leitura. São os primeiros versículos do Salmo 2 que dizem: porque os povos agitados se revoltam, porque tramam as nações projetos vãos, porque os reis de toda a terra se reúnem e conspiram os governos todos juntos contra o Deus onipotente, o seu ungido. Esses são os dois primeiros versículos do Salmo 2 que motivam a oração da igreja após a libertação de Pedro e João. E isso não é por acaso. Nós vemos aí como já os primeiros cristãos tinham o costume de rezar com os salmos. E a partir do salmo, eles também fazem a sua própria oração espontânea, mas motivados pelas palavras, no caso aqui do Salmo 2, o que deve nos ensinar também a fazer aquilo que a igreja chama de lécio divina, ou seja, a leitura orante das Escrituras. Motivar a nossa oração com palavras tiradas das Sagradas Escrituras, da Bíblia. E eles então elevam a Deus esse grande clamor para que eles que estão sendo perseguidos, assim como Jesus foi perseguido, que Deus os proteja, que Deus os livre de todo mal, que lhes permita pregar o Evangelho com desassombro, com ousadia, sem temor. Agora, Senhor, olha as ameaças que fazem e concede que os teus servos anunciem corajosamente a tua palavra. É curioso que o Salmo 2, depois de descrever essa situação em que os governos conspiram contra o Messias, contra Deus e contra o seu enviado, ele diz: ri-se deles o que mora lá nos céus, zomba deles o Senhor onipotente. Ou seja, Deus, quando vê os planos que os poderosos têm para destruir a sua igreja, e isso não só lá naquela época, mas também hoje, a Igreja Católica sempre foi e continua sendo atacada, perseguida, porque é uma ameaça para aqueles que são contra Deus, para aqueles que são contra a verdadeira religião, aqueles que querem destruir os valores do Evangelho. E o Salmo diz: Deus dá risada deles. Deus lá no céu zomba dos planos deles. Porque diz: fui eu mesmo que escolhi este meu rei, e em Sião meu monte santo consagrei. Ou seja, Deus está ao lado da sua igreja. E mesmo que os governos
mesmo que os homens mais poderosos do mundo conspirem contra a igreja e queiram destruí-la, Deus zomba deles, porque Deus está ao lado de sua igreja, e eles que pretendem destruir a igreja serão sempre humilhados, serão sempre vencidos. Nós vemos como isso é verdadeiro historicamente. Quantas vezes disseram: agora é o fim da igreja, agora nós vamos acabar com a igreja, agora a igreja não vai mais continuar existindo. E esses poderes, essas ideologias sempre passam e a igreja permanece. Então é sobre isso que diz o Salmo 2. Os discípulos rezam, inspirados pelas palavras desse salmo, e a leitura termina dizendo que, quando eles acabaram de orar, tremeu o lugar onde estavam reunidos e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Por isso eu disse, é uma espécie de segundo Pentecostes. O Espírito Santo vem continuamente sobre a igreja, veio no princípio para que a igreja nascesse, mas continua vindo. O Espírito vem continuamente sobre a igreja para rejuvenescê-la, para revigorá-la, para que ela continue cumprindo a sua missão. O Espírito Santo nunca nos falta, sobretudo nos momentos mais difíceis, sobretudo nos momentos de grande adversidade. O Espírito Santo vem para nos fortalecer. E o Evangelho, nós começamos hoje a ouvir o diálogo entre Jesus e Nicodemos. Esse trecho que nós ouvimos hoje é comumente lido nos batizados. Nicodemos era um membro do Sinédrio, era fariseu, pertencia àquele grupo que depois condena Jesus à morte, e depois ele estará ao lado de José de Arimateia, providenciando a sepultura para Jesus. Ele acreditava que Jesus fosse o Messias. Ele disse: é inegável, ninguém pode realizar esses milagres, esses sinais, se não vem de Deus. Mas ele procura Jesus de noite, às escondidas, porque ele tem medo dos judeus. Então ele não tem coragem de assumir publicamente a sua fé em Jesus, mas no íntimo do seu coração ele acredita. E depois que Jesus é crucificado, nós vemos que ele se expõe, que ele tem então a coragem de demonstrar a sua fé em Jesus. Mas nesse momento ele ainda tem uma fé tímida, ao contrário dos apóstolos na primeira leitura, que pedem justamente ousadia, coragem, desassombro, para abertamente falarem a respeito de Jesus. É esse contraste, justamente porque os apóstolos estão cheios do Espírito Santo. E é justamente a respeito do Espírito Santo que Jesus vai falar com Nicodemos. Ele diz: é preciso nascer de novo para entrar no reino de Deus. No texto grego, existe um jogo de palavras em que essa expressão nascer de novo pode ser traduzida também como nascer do alto. Nascer de novo ou nascer do alto. A mesma palavra pode ser traduzida de duas maneiras. É um jogo de palavras que São João usa aí no original grego, o que deixa Nicodemos confuso. Como é que alguém pode nascer de novo? E então Jesus explica que se trata do batismo, nascer pela água e pelo Espírito Santo. Então aqui Jesus nos ensina a respeito da necessidade do batismo para nós obtermos a salvação. Não pode entrar no reino de Deus aquele que não nasceu de novo, aquele que não nasceu do alto, aquele que não nasceu da água e do Espírito Santo. Para entrar no reino de Deus é preciso
ter nascido de novo, mas não apenas isso, viver uma vida nova em Cristo, a vida no Espírito Santo. Então peçamos a Jesus, assim como pediram os apóstolos naquele dia, que o Espírito Santo sempre venha sobre nós para nos fortalecer, para nos animar, para nos encorajar, nos dar entusiasmo pelas coisas de Deus e fazer de nós testemunhas de Jesus, para proclamarmos as suas maravilhas que Ele realizou em nós. Amém.